Olá, queridos, bem-vindos à MP Church. Meu nome é Max Souza, sou pastor dessa maravilhosa igreja e é um prazer ter vocês conosco aqui hoje. Você deve ter participado conosco desse momento de adoração na nossa igreja e percebeu que nós estamos utilizando alguns cultos antigos de louvores que já passaram na nossa igreja por causa dessa situação que estamos vivendo, por causa do Covid na nossa região. Estamos ainda restritos de termos os nossos cultos presenciais e essa é a razão que estamos utilizando então esses vídeos mais antigos. Mas o louvor é sempre atual, o louvor é sempre moderno e é sempre bom poder voltar a algum tempo atrás e ver como estávamos naqueles dias e falar com a igreja a respeito do nosso momento atual, com as canções do dia que Deus falou conosco, e às vezes ver até mesmo você que foi talvez um ministrante de louvor naquele dia, como estava o seu coração, o que você estava dizendo. Isso é muito interessante porque fala muito conosco e nos mostra a nossa história. Então, por isso que você tem visto aí em cima do seu televisor ou talvez do seu celular a data de quando esse louvor tinha sido feito. Meu desejo é que muito em breve a gente volte, que a gente possa estar reunidos aqui como igreja, presencial, muito em breve. Não sei se no próximo domingo eu já vou poder ter a equipe aqui com a gente, eu acho que sim, e a gente fazer ao vivo para vocês e assim podermos ter essa interação. Esse culto está sendo gravado alguns dias antes do domingo que ele está sendo projetado para vocês, está passando para vocês por causa do tempo de edição que a gente precisa. Eu estou aqui na igreja sozinho nesse momento. Hoje eu tenho meu auxiliar presencial ali atrás me gravando. O Enad, muito obrigado mais uma vez pelo seu auxílio, pela sua dedicação a esse importante ministério da igreja. Nesse momento eu quero fazer algo muito importante na nossa igreja, que é os nossos anúncios. E logo depois eu vou tirar os nossos dízimos e ofertas, já prepara os seus dízimos e ofertas. E hoje, no final da mensagem, eu vou voltar depois e fazer aquela oferta de missões que eu avisei para vocês na semana passada, amém? Hoje é o segundo domingo do mês e do ano, claro, e nós sempre temos no segundo domingo do ano essa oferta especial de missões e é muito importante a sua participação. Então, aguarda aí só mais um pouquinho dos seus dízimos e ofertas, aguarda aí também a oferta de missões para o final do culto hoje. Mas nesse momento tem atenção muito especial para os nossos anúncios. E o primeiro dele é essa situação do país. Nós estamos vivendo, nós estamos aí há poucos dias da posse de um novo presidente. Tínhamos já presenciado hoje, no dia que eu gravei esse culto para vocês, dia 6 de janeiro, tivemos aí essa situação tão triste, que aconteceu lá no Senado, no Congresso, onde pessoas invadiram no momento que estava tendo uma sessão muito importante para essa nação. E isso mostra a situação que estamos, o quão dividido estamos e como precisamos de Deus, das igrejas nesse momento, agindo sobre essa nação. Então, independente da sua posição política, independente de quem foi a sua escolha para o presidente deste país, que é um dos países mais importantes do mundo, aquele que dá a direção, é importante nesse momento estarmos orando para que cumpra-se a vontade de Deus. Independente de quem ficará no poder daqui a alguns dias, é o meu dever como cidadão americano, como amante desse país, de orar por esse presidente, de querer o bem dessa nação e não causar divisões. A gente tem que correr da divisão, Deus não trabalha no meio da divisão. Então, eu encarecidamente peço que hoje a gente tire um tempo para orar por essa nação que a gente vive e que Deus tem nos abençoado tanto aqui, para que o futuro dela possa ser uma bênção. A palavra de Deus em Jeremias nos diz que quando Deus nos levou para uma terra, ali no contexto eles tinham sido levados para a Babilônia, Deus disse que eles orassem pela terra, pela prosperidade da terra, porque na prosperidade da terra estaria a prosperidade deles. Então vamos nesse momento orar pela essa nação e por essa situação que o país vive. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor intervenha agora, Pai, com o teu braço forte. Eu sei que o Senhor está cuidando dessa nação e que nada foge do teu cuidado, do teu olhar. Eu oro nesse momento, Senhor Jesus, que o Senhor possa guiar os passos dos líderes dessa nação, que essa situação delicada que estamos vivendo, Senhor Jesus, não corrobore, ó Deus, para uma guerra civil, para uma situação ainda mais complicada dentro desse momento tão difícil que já estamos vivendo com esse vírus. Que o Senhor tenha misericórdia dos Estados Unidos da América e que se cumpra, Senhor Jesus, a tua vontade. Eu oro pelo futuro presidente dos Estados Unidos, que o Senhor possa abençoá-lo para que ele possa guiar essa nação, não segundo o coração dele, mas segundo o teu coração. É o que te pedimos,
em nome de Jesus. Você concorda comigo? Escreva aí amém e que a gente assim possa seguir em paz. Você deve estar nos acompanhando nos nossos devocionais diários da nossa igreja. E hoje, no domingo que a gente está aqui participando desse culto, o nosso devocional foi em Colossenses capítulo 3, versos 18 a 21. Se você não está participando do nosso jejum, não está acompanhando, talvez você chegou agora, não está sabendo, entre rapidamente na loja que você tem aí, tanto o Apple Store ou do Droid, o Google Play, e baixe o nosso aplicativo MP Church e você será beneficiado com esse devocional diário que nós estamos compartilhando todos os dias, às 6 horas da manhã, horário da Califórnia. Ele sai para você e te dá uma guia para te abençoar nesse dia, para você se inteirar na palavra de Deus, o que Deus tem para você. E é interessante que hoje, então, Colossenses capítulo 3 fala da família, e o texto diz: esposos, submetam-se aos seus próprios maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amem suas esposas e não sejam amargos com elas. Filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, pois isso é muito bom, agradável ao Senhor. Pais, não provoquem seus filhos para que não desanime. E o devocional então fala: hoje vamos focar na oração pela família, pelos nossos lares, casamentos. Vamos dar um tempo para agradecer a Deus pelas pessoas queridas que estão no nosso convívio, cônjuges, filhos e muito mais. Comece abençoando e falando da salvação de Deus, da vontade de Deus, em favor de Deus sobre a vida deles. Olha que tremendo devocional. Então, todos os dias você é abençoado com a palavra assim. E hoje te dando direção específica para orar pela sua família. Lembra que eu falei na semana passada, quando trouxe a primeira mensagem dessa série do ano, estamos aí lançando para a igreja, ano da renovação, que você é o sacerdote da sua casa, que você deve orar pela sua família, que no final do término dos 21 dias você deve ungir, se você não estiver ainda conosco, presencial na igreja, os seus filhos. Então, olha que tremendo Deus está fazendo com a gente, está nos ensinando a cuidar dos nossos, não agora nessa dependência do sacerdócio da igreja, mas nós, cada um, individuais, nos nossos lares, cuidando dos nossos filhos, da nossa família. Então, fica aqui o meu alerta, fica aqui a minha direção como pastor da igreja, que você ore pela sua família, que você agradeça pela sua família e que você mantenha a sua família nas direções e nos caminhos do Senhor. Posso ter um amém? Também escreva aí e cuide dos seus. Nesse momento eu quero fazer algo também muito importante, depois desses anúncios tão importantes da nossa igreja, eu quero tirar os nossos dízimos e ofertas. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, por estarem fielmente trazendo ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Isso é muito importante, principalmente para um momento como esse. Triste, e a realidade é essa, que muitas pessoas, ao não estarem em contato com os cultos presenciais ou não estarem assistindo os cultos, esquecem do seu compromisso de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, esquecem do seu compromisso como membros dessa igreja. Eu oro encarecidamente que o Senhor te desperte. Lembra que dízimos e ofertas é uma semente e nós não podemos comer a semente se queremos ter uma colheita lá na frente. Deus tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então não se esqueça disso. O número de pessoas que têm deixado de cumprir o seu papel como membro dessa igreja é muito grande. Eu faço o meu apelo como pastor, que você lembre-se da sua igreja, porque Deus tem cuidado de você. Se você sobreviveu até aqui, uma das coisas que Deus tem me colocado no meu coração em relação ao ano 2020 é que, poxa, por mais difícil que foi, eu cheguei até o final, você chegou até o final, Deus cuidou de você. E muitas vezes Deus não nos tira do lugar de perigo, mas cuida de nós no lugar de perigo. Deus cuida de cada um de nós no lugar do perigo, no lugar do afronta, da dificuldade. Deus está lá provendo para a sua vida. E falando em provisão, tem uma palavra que está ardendo no meu coração sobre provisão. Muitos de nós pensamos em provisão como uma coisa, como um objeto. Mas provisão é muito mais do que uma coisa. Provisão, e eu quero mostrar rapidamente para vocês, é um lugar. É o lugar que você está. A provisão não surge porque, eu preciso disso e Deus te traz. A provisão acontece quando você está no lugar, no centro
da vontade de Deus. E o texto que eu tenho para você está em Gênesis capítulo 22, você conhece a história, quando Deus prova Abraão e chama Abraão para sacrificar o seu único filho. E é claro que aquilo é uma personificação, é um espelho, é uma miragem daquilo que estava por vir através de Jesus. Mas quando Abraão é chamado, Deus diz para ele: Abraão, tome o seu filho, seu único filho, verso 2, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. E se você ler todo o texto depois, ele sai, tem essa conversa com seu filho, todo o tempo seu filho questionando: pai, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o cotilho, eu estou vendo toda a preparação, mas cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá. E provisão ali, olha o que é interessante, não era o cordeiro, mas era o lugar que eles chegaram, a provisão surgiu. Por que eu falo isso? Porque quando finalmente eles chegaram, Deus apontou para ele o lugar que ele deveria sacrificar. E quando ele estava prestes a sacrificar, verso 2 em diante, Deus mesmo há de prover o cordeiro, disse ele. O holocausto está aqui e o filho estava ali: pai, eu vou morrer se isso não acontecer. Calma, nós estamos no centro. Ninguém morre quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus te chamou para fazer, a provisão dele vem. E quando ele estava ali naquele momento, verso 13, Abraão ergueu seus olhos e viu o cordeiro preso num chifre, no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou no lugar do seu filho. Olha o que diz verso 14. Então Abraão deu o nome daquele lugar. Olha bem, a provisão, ele não diz, deu o nome àquele cordeiro, provisão. Não, aquele lugar onde ele foi, onde Deus tinha dito para ele: vá para este lugar. E quando ele foi para aquele lugar, ele deu o nome: o Senhor proverá. Deus viu e Deus proveu. Olha que interessante esse ensinamento para nós. A provisão na sua vida sempre vai surgir, sempre estará. Preste atenção, o que Deus está falando com você hoje sempre vai surgir quando você estiver no lugar exato que Deus tem te guiado. Você está precisando de provisão na sua vida? Obedeça ao Senhor, ouça o que Deus está te dizendo, vá para o lugar que Deus está te chamando para estar. Nesses dias Deus está nos chamando para uma vida de santidade e a provisão vai surgir na sua vida. Mais uma vez, muito obrigado a você que tem sido fiel ao Senhor. Deus tem te chamado para ser fiel, esse é o lugar que Deus quer que você esteja, é o lugar da obediência, a provisão vai vir sobre a sua vida. Vamos orar neste momento. Você sabe, existem 4 maneiras de entregar os seus dízimos e ofertas na nossa igreja. Você pode usar o aplicativo agora, você pode usar o TaxGiving, muito fácil, o número está na sua tela. Uma vez que você preenche todos os dados, ele volta para você da próxima vez bem mais fácil. Ou você pode utilizar o website da igreja, ou quem sabe passar na igreja, entrar em contato com um de nós do staff e deixar aqui o seu dízimo e oferta. Vamos orar e agradecer a Deus por essa grande oportunidade que estamos tendo. Pai, muito obrigado pelo momento tão especial. O Senhor irá prover. Quando nós nos colocarmos no lugar que o Senhor tem nos chamado a ir, quando nós fizermos o que o Senhor nos chamou para fazer e quando nós cumprimos, Senhor, a obediência, mesmo que em sacrifício, para aquilo que o Senhor tem nos requerido de nós. Abençoe agora o teu povo que contribui, que oferta e que fielmente, Senhor Jesus, tem estado conosco. Abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus. Vamos agora nos preparar para voltar e ouvir a palavra de Deus. E lembre-se que no finalzinho eu vou voltar tirando a oferta de missões, que é tão especial, que é tão importante para abençoar os missionários que apoiamos. Muito obrigado, fique com Deus e a gente se vê daqui a pouco. A paz do Senhor, queridos, mais uma vez, Max Souza, meu nome, pastor da MP Church, e é um prazer ter vocês aqui conosco. Segundo domingo do ano, segunda mensagem do ano, e você que é parte dessa igreja sabe que início do ano é muito importante para nós, mesmo com essa situação de restrições, de não termos vocês presenciais, é muito importante que vocês estejam ligados, tune in com a gente aqui, nos acompanhando para sentir o que Deus tem falado conosco.
E semana passada nós iniciamos não só uma série, mas a série que vai dar toda a direção para o ano. Nós começamos a falar da importância de renovar-nos. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, eu trouxe para vocês que este é o ano da renovação, ano da renovação. E fizemos esse lindo gráfico que está sendo apresentado para vocês aí, e todo ano você vai ver isso. Durante todo o ano nós vamos falar sobre renovação em várias áreas, em vários aspectos, e vai ser de bênção para a sua vida. Pastor, renovação? Por que renovação? Bem, como vocês ouviram na semana passada, basta olhar ao nosso redor, basta se cuidar um pouquinho e perceber que as coisas já não estão como antes. E nós precisamos, assim, em várias áreas da vida, e eu não falo só como igreja, em todas as áreas nós precisamos de aprender a ler o momento, enxergar o que está acontecendo e renascer, nos renovar diante de tudo isso. Nós não podemos e não queremos e não iremos ser a mesma igreja de antes. Nós precisamos de buscar uma renovação. Semana passada eu apresentei o texto que trouxe base para essa série, que está sendo projetado para você agora, que é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo aqui diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui reconhece que as pressões da vida, que as coisas que estão acontecendo do nosso lado, que estamos presenciando todos os dias, tanto na área econômica, na área política, na área emocional. Esses dias eu estava orando pelas crianças, o que estão vivendo os nossos filhos, sem os cultos presenciais também, mas as escolas presenciais. E como isso vai ser, e tem muitas pessoas estudiosos já perguntando como isso vai afetar as jovens, as crianças no futuro, porque elas precisam de uma vida social. E a gente tem visto tudo isso, e isso tem gerado uma pressão sobre a nossa carne, temos sentido um desgaste, como disse o apóstolo Paulo, e eu disse para vocês a semana passada, que parece que Paulo estava escrevendo para nós. Como esse desgaste nos desanima, como esse desgaste nos deixa cansado. Mas algo acontece aqui segundo Paulo, algo sobrenatural, que é uma referência, daqueles que têm o Espírito Santo, que vem lá de dentro, algo no seu interior, algo lá dentro está sendo renovado diante de tudo isso. Eu não sei te dizer por que Deus permite certas pressões, certas dificuldades, certas lutas na vida. Eu não sei responder a todas elas, porque às vezes Deus não nos livra de um problema. Eu estava esses dias meditando em preparação ao Natal, que Deus podia muito bem ter eliminado o rei, ter eliminado Herodes, porque quando Herodes quis destruir Jesus, ainda um bebê, Deus podia ter estalado o dedo de Herodes ter sido fulminado. Mas não, precisou de José e Maria e o bebê fugirem para o Egito. Eu fiquei pensando nisso, porque Deus não interveio, porque Deus não destruiu, porque às vezes, queridos, Deus quer nos dar uma lição no meio da luta. Deus quer nos ensinar a confiar nele no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio das diversidades que a vida traz. Deus está provando a nossa fé. Então eu não sei por que Deus permite todas essas coisas, mas uma coisa eu sei, como disse o apóstolo Paulo, algo sobrenatural está acontecendo e nós estamos sendo renovados dia após dia, lá no nosso interior. Há um provérbio que eu gosto muito, Provérbios 24, verso 10, que diz: se te mostrares fracos no dia da angústia, é porque a sua fé é pequena. Se te mostras fracos no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. Então, às vezes, Deus permite que a nossa fé seja provada. Uma canção antiga que nós cantávamos, que toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, estamos vivendo dias difíceis? Sem dúvida. Estamos sendo desgastados? Sem dúvida. Estamos desanimados muitas vezes? Sim, mas algo está acontecendo. Deus está nos renovando dia após dia. Durante esse mês, então, vamos lançar essa série com muita intensidade, falar sobre isso, da importância da renovação. Semana passada eu cobri como ser renovado, porque antes de Deus trazer o que Ele tem de novo, Deus quer nos renovar.
E se você se lembra da palavra da semana passada, eu disse que Deus, usando ali a linguagem, a figura de linguagem de um odre, de uma vasilha que era utilizada, né? Uma bolsa de couro que carregava o vinho, Jesus diz para eles, olha, esse odre precisa ser renovado, ele não vai ser jogado fora, ele vai ser restaurado, ele vai ser renovado, ele vai ser mais uma vez trazido à vida. E utilizava-se duas coisas, e nós falamos na semana passada, se você não assistiu, assista a mensagem, utilizava-se água e utilizava-se óleo. E eu usei a linguagem, a referência que a água é uma representação da palavra e o óleo a unção do Espírito. E nós que ouvimos essa palavra fomos chamados a participar desse jejum de 21 dias que estamos participando. De buscarmos a Deus pela palavra, sermos renovados pela palavra, porque a palavra limpa, a palavra desinfeta, a palavra purifica, a palavra restaura o nosso ser, tira todo o pecado de dentro de nós, e aí a unção de Deus vem e nos preserva, nos conserva, nos amacia, nos mantém flexíveis para o que Deus quer fazer e expandir a nossa vida. Então, a mensagem da semana passada foi uma introdução como ser renovado. Hoje e nas próximas semanas nós vamos entrar em áreas da vida que precisamos ser renovados, de como Deus trabalha dentro da renovação, de como Deus transforma o nosso ser e nos coloca novo de novo, qual é o processo que Deus usa. E nós vamos estar usando um capítulo muito importante da Bíblia, que é o capítulo 12 de Romanos. Você, com certeza, mesmo que agora não consiga lembrar o que está em Romano 12, quando ouvir as primeiras palavras de Romano 12, se você ama a palavra de Deus, você com certeza já leu esse texto ou já ouviu alguma mensagem desse texto. Nós vamos usar apenas alguns versículos desse capítulo, mas será de grande bênção para nossas vidas. Como Deus nos renova. Só um pequeno contexto de Romanos, para quem está chegando agora, talvez você não saiba, mas a carta aos Romanos é uma das cartas mais ricas de Paulo no que se diz respeito ao plano da salvação. Em nenhuma outra carta Paulo elabora tão bem o plano da salvação. É uma das cartas preferidas de muitos estudiosos e muitos que gostam de explicar o plano da salvação, porque de forma detalhada Paulo vai lapidando esse processo. E a gente tem que lembrar que a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, Paulo tinha desejo de conhecê-la, e a gente sabe que ela era uma mistura de judeus com gentios, pela linguagem que Paulo utiliza, pela necessidade que ele tem de explicar alguns termos que seriam bem comuns para os judeus e não tanto para os gentios. A gente sabe que era uma igreja mixa, era uma igreja assim como a nossa, né, de pessoas de origens diferentes, e era uma igreja muito querida por Paulo. Paulo desejava estar ali um dia com esses irmãos, e nessa carta, nesse tesouro dado pelo Espírito Santo a nós, através dessa necessidade que essa igreja tinha de saber mais o plano da salvação, porque esse foi o propósito pelo qual Paulo escreveu. Paulo queria tirar toda a confusão que havia na cabeça deles de como a pessoa seria salva, de como era o processo da salvação, de como entender Adão e Jesus, como entender o plano da salvação, como entender, como ele diz lá claramente, que o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, que todos aqueles que pecaram estão destituídos ou separados da glória de Deus. Paulo elabora de forma formidável nos capítulos iniciais de Romanos o plano da salvação. E por 11 capítulos Paulo está explicando isso. 11 capítulos Paulo dedica a falar desse plano maravilhoso da salvação, que só é possível através de Jesus Cristo. E no capítulo 12, que é o capítulo que nós vamos entrar, a partir de hoje, vamos, em nome de Jesus, chegar até o final desse mês. Paulo vai fazer aí em 2, 3 versículos que a gente vai cobrir nessas próximas semanas, um apelo à igreja. Diante de toda a revelação que ele trouxe em 11 capítulos, eu queria que você entendesse assim, diante de tudo que ele elaborou durante 11 capítulos, explicando o plano da salvação, ele falou assim, é necessário, é preciso que você agora se renove, que você se transforme, postando para você, te mostrando aí que só Jesus salva, não há outra forma senão você se renovar, você se transformar, você nascer de novo. E o capítulo 12, verso 1, que é o único que a gente vai cobrir hoje, Paulo começa assim, então diante de tudo que eu falei para vocês, dos capítulos 1 a 11, eu quero que você ouça o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, está falando com os irmãos ali de Roma, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que a gente vai fazer hoje, a gente vai, como diria lá na minha terra, desmuiçar. Essa palavra talvez não existe para algum de vocês. A gente vai quebrar em pequenos pedaços esse texto. A gente vai tentar entender esse texto de forma bem profunda, sem ser tão teológico, sem ser tão cansativo, mas de forma prática para as nossas vidas, o que Paulo está tentando nos ensinar. Vamos tentar visualizar o que Paulo está fazendo aqui. A palavra rogo-vos, imagine Paulo de joelhos, vamos pensar assim, implorando com as mãos assim, porque é assim que hoje a gente roga, né? A gente clama. Imagina uma pessoa em perigo pela sua vida, ela, por favor, tenha piedade de mim, não me mate, ou alguém pedindo para alguém fazer algo, por favor, case comigo, né? De joelhos pedindo, rogando, implorando. Eu fico imaginando Paulo então de joelho. A linguagem que ele utiliza é muito forte. Diante de tudo que vocês ouviram apresentar, eu estou aqui implorando a vocês, de joelho. Eu fico imaginando Paulo, um homem que falava possivelmente mais de 5 línguas, um homem que foi doutrinado, discipulado por Gamaliel, um dos grandes daquela época, um homem que era da tribo de Benjamim, um homem que tinha tanto conhecimento, se humilhando para os seus ouvintes, para as pessoas que ouviam a ele. Eu posso entender Paulo. Porque às vezes eu fico tentando passar algo para as pessoas que eu já entendi, que eu sei que é tão profundo, que é tão real para mim, e parece que as pessoas ainda não perceberam. E a única resposta que Paulo tem, falou: olha, o que eu estou falando é tão sério, esse tema de renovação é tão sério, esse tema de ser transformado por Deus é tão sério, esse tema de se preparar para receber o novo de Deus é tão sério que eu tenho coragem de me ajoelhar perante vocês e implorar que vocês busquem ser renovados, que vocês se renovem, porque esse é o assunto que a gente vai cobrir nessas 4 semanas que nos resta desse mês de janeiro. Paulo então se humilha, Paulo implora. E qual era o pedido, qual era essa imploração de Paulo? Que eles fossem, esses crentes de Roma, que eles ouvissem os argumentos, ouvissem as explicações que ele tinha dado, os 11 capítulos, que Paulo estava pedindo que vocês ponderem tudo que eu falei, que vocês acordem para tudo que eu falei, que só Jesus pode nos salvar, que o pecado pode te levar à morte, que uma vida de pecado pode te destruir a sua casa, destruir os sonhos de Deus para a sua vida. Eu estou te implorando que você acorde para essa novidade de vida e que vocês se apresentem. Essa é a grande revelação. Uma vez que você entendeu tudo isso, que os seus olhos possam ser abertos e que vocês se apresentem como sacrifícios vivos a Deus. Uau! O que Paulo estava pedindo? Sacrifícios vivos a Deus. Vamos quebrar esse texto, vamos entender o que Paulo está falando. Vamos aprofundar nas palavras de Paulo, porque para nós hoje em dia, para o nosso contexto, século 21, 2021, será que a gente está entendendo o que Paulo está nos pedindo? Será que nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo está nos falando? Eu quero te mostrar hoje como as palavras de Paulo, para as pessoas do primeiro século, fizeram um sentido totalmente diferente que faz para nós hoje. Quando Paulo usou essa linguagem, quando Paulo fez esse apelo, quando Paulo implorou, havia um significado tão profundo nesse pedido de Paulo, tão esclarecedor para os seus ouvintes do primeiro século, ali em Roma, que eles conseguiram pegar. É como se, Paulo, eu entendi. Primeira coisa, Paulo usa uma linguagem que não é contextual para nós hoje. Quando Paulo diz, apresentei-vos, ou em algumas outras traduções, ofereçam, ambas estão corretas. Dependendo da tradução que você tem aí, apresentei-vos, né, diante de Deus, ou ofereçam a Deus, está correto. Mas o que Paulo está dizendo? Só existia uma pessoa que podia apresentar-se perante Deus. Só existia uma pessoa que podia, naquele momento, naquela ocasião, naquele contexto do primeiro século, se apresentar perante Deus. Lembra da história? Deus era um Deus santo. Deus era um Deus que não era qualquer pessoa que podia se aproximar dele. Foi por isso que quando ele deu todas as instruções a Moisés da construção do tabernáculo, a arca da aliança foi colocada lá no meio,
não visual para ninguém. Havia vários estágios para se chegar até lá. Então não era qualquer um que podia se apresentar perante Deus. Não era qualquer um que podia chegar perante Deus. É claro que Jesus veio e rasgou o véu, mudou, mas a linguagem que Paulo está falando ali é uma linguagem do primeiro século. Então quando eles ouviram Paulo dizer, depois de tudo que eu apresentei para vocês, depois de todas as explicações que eu dei a vocês, do capítulo 1 ao 11, eu estou implorando para vocês. Implorando para quê? Para que vocês se apresentem perante Deus, como vocês verdadeiramente são. E quem podia se apresentar perante Deus? Somente um sacerdote. Somente um sacerdote podia chegar na presença de Deus. E Paulo, então, naquele momento, começou a dizer para ele, vocês são agora sacerdotes de Deus. Antigamente, pela lei, somente um grupo específico era separado para chegar, mas agora todos vocês, essa é a grande revelação do texto, são sacerdotes. Todos vocês são convidados a chegar perante Deus. Queridos, isso é maravilhoso, porque até mesmo hoje, no século 21, tem muitas pessoas que ainda estão nessa barreira. Não estão entendendo o sacrifício de Jesus. Estão ainda de bengalas num cristianismo, onde Deus está te chamando, chegue-se a mim, aproxime-se de mim, arguí-me, diz o Senhor, venham até mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e a gente ainda está buscando pastores, bengalas, pessoas para nos levar até Deus, sendo que nós podemos chegar até Deus. E Paulo está falando com os irmãos em Roma, sabe, hoje em dia, você pode se apresentar perante Deus. Hoje você pode chegar diante de Deus. O véu foi rasgado. Por isso, apresente. Paulo, mas quem pode fazer isso é só o sacerdote. Não, você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa. Apresente. Você chegue à presença de Deus. Ofereça a Deus agora. Chegue diante dele sem medo, sem temor, porque agora você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você será aceito por ele. Olha que lindo isso. Você não será fulminado. Nós vamos mergulhar nesse texto, mas olha a beleza desse texto. Cheguemos, pois, diante de Deus, aproximemos diante de Deus. 1 Pedro 2,9, em outra revelação que Pedro tem a respeito disso, ele diz, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois sacerdócio real. Fomos chamados por Deus para entrarmos na presença dele. Quando eles deveriam apresentar-se a Deus? Como? Quando? É interessante essa pergunta, porque quando Paulo usa essa linguagem, apresentei-vos, você percebe que o verbo está no imperativo constante, ou seja, está numa ordem constante. Paulo não diz no sentido ontem, Paulo não diz no sentido amanhã, Paulo não diz num tempo determinado, Paulo diz num presente contínuo de apresentei-me sempre. Constantemente chegue na presença de Deus, constantemente vá para a presença de Deus, depois de tudo que foi te revelado através das Escrituras, chegue todos os dias na presença de Deus. Eu estava preparando essa mensagem, me veio uma ilustração, porque eu estava pensando no tabernáculo, estava pensando nessa linguagem utilizada por Paulo, e eu queria que você tentasse visualizar comigo o tabernáculo. Se você conhece um pouco das Escrituras, se não, o tabernáculo era feito de tecidos, havia um muro muito grande e separava a parte exterior da parte interior, havia a separação daquilo que era considerado o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ficavam ali no lugar santo 3 mesas, uma com incensário, outra com os pães asmos, outra com incenso. Havia ali todo aquele aparato desenhado por Deus e num lugar muito especial lá dentro, que era chamado Santíssimo, a Arca da Aliança tinha sido posicionada. Do lado de fora de tudo isso, no pátio, existia a bacia de bronze, onde era lavado as mãos, havia o altar do sacrifício e todas essas coisas estavam ali. Mas essa semana algo muito interessante, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio, e é tão óbvio, mas me veio à mente por causa desse texto, porque quando Deus diz apresentei-vos e a ideia de constantemente, eu pensei no tabernáculo, eu pensei no sacerdote, porque só eles podiam se apresentar perante Deus. E uma pergunta me veio assim na cabeça tão óbvia, por que não havia cadeiras no tabernáculo? Hoje a gente tem cadeiras na igreja,
Hoje a gente tem bancos, a gente não quer ficar em pé. Mas a ideia é muito profundo isso. Quando Deus desenhou o tabernáculo e quando Deus chamou o seu sacerdote, Deus não colocou cadeira. Porque um sacerdote não tem que ficar parado. Um sacerdote não tem que descansar. Um sacerdote tem que estar em constante contato com Deus. Isso é muito profundo, isso é muito revelador. Não havia cadeiras porque o processo de ser um sacerdote requer de nós constante atividade. Então, quando Paulo está utilizando aqui essa linguagem, apresentei-vos ou ofereçam, é num constante trabalho diante de Deus. Não é só nos domingos, não é só de vez em quando, não é só quando você achar que você... É sempre, o sacerdote tem que estar sempre pronto a chegar na presença de Deus. E eu e você somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E nós somos chamados a estar presentes na presença dele sempre. Sacerdotes trabalham, sacerdotes não descansam. Segunda revelação muito importante desse texto, a gente está aqui mergulhando. Uma vez que Paulo reconhece o sacerdote dos seus irmãos de Roma, uma vez que ele diz apresente constantemente perante dele, havia uma outra profundidade nesse texto, que era um sacerdote jamais chegava na presença de Deus de mãos vazias. Jamais. Então quando Paulo diz vá até Deus, ele sabia, então eu tenho que levar algo. Eu tenho que levar algo, eu não posso chegar na presença de Deus sem nada para oferecer. E era requerido quem fosse à presença de Deus que apresentasse um animal. E olha bem, mais uma vez, a revelação dada por Deus a Moisés através do tabernáculo, através da lei. E não era qualquer animal. Era um animal sem defeito. Era o melhor. Oferecia-se a Deus o melhor. Queria que você pensasse nessa ilustração também. Quando a gente sai para comprar um presente, se você vai atrás de um presente para uma pessoa que não é importante, para uma pessoa que você sabe que, eu vou lá, fui convidado, mal a conheço, você pega qualquer presente, qualquer coisa e leva para essa pessoa. E chega lá, né, e dá qualquer coisa. Eu penso, por exemplo, em amigos secretos, aqueles de final de ano e o elefante branco. E quando você não tem intimidade com a pessoa, você quer fazer uma brincadeira, você pega qualquer coisa que a pessoa nem gosta, só para ver. Mas quando a pessoa que você vai dar um presente, eu quero falar aqui com os maridos, é a sua esposa, é uma pessoa importante para você, você não vai comprar qualquer coisa. Você não pode chegar perante ela com qualquer presente. O presente, a pessoa que recebe tem que saber que você parou para pensar nela, que você sabe que aquilo ela gosta, que aquilo representa os seus sentimentos por ela. Olha que interessante isso. Quando a pessoa que vai receber o presente, vai receber o que você tem para entregar, é importante para você, você se dedica a dar o melhor. É isso que Deus queria ensinar através da oferta com um animal sem defeito. Deus queria criar esse relacionamento, que eu sou importante para vocês. Mesmo que era uma nação que tinha acabado de sair da escravatura, que não tinha ainda esse entendimento, Deus, quando estabeleceu o tabernáculo para estabelecer assim uma nação, quis que essa nação entendesse, eu sou a pessoa mais importante da sua vida. E quando você vier até mim, venha com o melhor. Isso é tão profundo, queridos, porque nós estamos há dias de reabrir na nossa igreja. Nós estamos há dias de estarmos novamente. Eu quero te encorajar a ser uma pessoa que quando estiver na presença de Deus, quando buscar a Deus, quando se entregar a Deus, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, dê sempre o seu melhor. Eu disse para vocês o meu desapontamento quando a primeira quarentena aconteceu. Nós ficamos alguns dias sem ter alguns de vocês aqui conosco. E quando finalmente abriu, eu pensei, as pessoas vão entrar jubilosas, uau, finalmente estamos aqui. E entrou tão triste. E eu fiquei assim, poxa, eu pensei que todos iam vir com momentos de glória, com gritos, com júbilos, com canções. A gente preparou toda uma entrada, escrevemos lá o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E a gente percebeu que algumas pessoas ficaram ali apáticas, indiferentes. Não vamos cometer esse erro. Quando nos apresentarmos perante Deus, vamos dar o nosso melhor. Sempre dar o nosso melhor. Sempre apresentar a Deus o nosso melhor. E o que era melhor de acordo com a visão de Paulo? O que Paulo pediu que eles apresentassem a Deus?
Qual era o animal que deveria ter trazido? Paulo falou assim, olha, vocês são sacerdotes, vocês têm que constantemente ir à presença de Deus, vocês não podem chegar diante de Deus com a mão vazia, e o que vocês vão levar é algo muito revelador. É o seu próprio ser, vossos corpos. Uau! O apóstolo não somente chama eles ali então, para irem como sacerdotes, como sacrifício, mas para levar a si mesmo. Observe a linguagem aqui, observe o que Paulo está falando. Jesus também era tanto sacerdote como sacrifício. Lembra que o livro de Hebreus, a escritora de Hebreus, elabora isso muito bem. Jesus é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote perfeito, mas ele também era o sacrifício. E Paulo está usando a mesma linguagem para nós, porque somos cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos ou aqueles que se parecem com Cristo. E do mesmo jeito que Paulo disse, que Jesus foi, né, o sacrifício e o sacerdote, nós somos agora o sacrifício e o sacerdote que apresenta esse sacrifício. Então Paulo está usando a mesma linguagem e as pessoas que estavam ouvindo isso no primeiro século era algo revelador. A gente está sempre aqui batendo na mesma tecla. Olha como Deus está nos chamando para renovar o que estamos vendo, para renascer nesse novo entendimento do que somos nele, do que estamos vivendo para Ele. Há muitas pessoas que para você hoje isso é revelador. Talvez você pode estar anos na igreja, mas ainda não entendeu isso, que você é tanto o sacerdote como o sacrifício. Você é tanto aquele que deve ir à presença de Deus, mas como se apresentar a Deus como um sacrifício. Olha que interessante, isso muda tudo. Porque às vezes a gente vem na igreja e a gente apresenta uma canção, a gente apresenta um cântico, a gente apresenta uma oferta entregue, mas a gente foi chamado para apresentar o que temos de melhor, e o que temos de melhor somos nós mesmos, o nosso ser, todo o nosso ser. O sacrifício deveria ser um sacrifício que deveria ser entregue a Deus para ser morto. Uau! Paulo diz, então, venha, você como sacerdote, constantemente, diariamente, sem parar, apresente o que você tem de melhor, e o que tem de melhor é seu, mas o que eu tenho para apresentar vai ser morto. Eu devo ser morto, eu devo ser... Pastor, mas Jesus não pagou o preço, sim? Agora é de forma simbólica, morto para o mundo, morto para o pecado, morto para a vida antiga. Preste atenção que não é por acaso que Jesus, ao chamar os seus primeiros discípulos, em Marcos capítulo 8, 34, tanto Mateus e Lucas também falam disso, ele diz o seguinte, se vocês, eu não estou obrigando ninguém, mas se vocês quiserem vir após mim, então ninguém foi obrigado a seguir Jesus, mas se vocês quiserem vir após mim, tem uma condição, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Desde o início do chamado, desde os primeiros discípulos que começaram a seguir Jesus, nunca houve engano do que iria ser requerido de nós. Se foi nos passado um cristianismo que não envolve morte, que não envolve entrega, que não envolve renúncia para você, I'm so sorry. That was not the truth. Isso não é a verdade, me desculpa. A verdade é que nós fomos chamados para uma vida de renúncia, renúncia dos nossos desejos, renúncia da nossa carne, renúncia do que queremos fazer como pecadores que somos, para viver uma novidade de vida, para viver uma vida renovada, para viver uma vida transformada pelo poder do Espírito e da Palavra. Jesus diz, para que cruz? Cruz só tinha uma função naqueles dias, morte. Quem subia na cruz era para morrer. Quem subia na cruz era para se entregar, era para ser morto. Não tinha outra explicação. Então, quando Jesus diz, vocês vão vir após mim, saiba que vai haver uma morte. E naquele momento, talvez eles a princípio ficaram chocados com essa palavra, eles não entenderam que Jesus ia morrer no nosso lugar, mas que haveria também da nossa parte um requerimento de morte, e essa morte está inserida aqui na ideia de negar-se a si mesmo. Cruz, sacrifício, morte. O sacrifício perfeito morto. Nós nos apresentando perante Deus diariamente, o que temos de melhor para sermos morto para o mundo, morto para uma vida de pecado, morto para as nossas imperfeições. Não é porque alguém chega na presença de Deus para apresentar algo que significa que Deus vai receber.
Existem várias passagens na Bíblia onde mostra que nem todo sacrifício que era entregue era aceito. Então, para o sacrifício ser aceito, ele tinha que estar de acordo com o que era requerido. Ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser completo, ele tinha que ser o melhor. É por isso, e a gente fala isso, eu estou como Paulo, I beg you, eu estou te implorando, que a gente pede, quando nós formos adorar ao Senhor com canções, com júbilos, com cânticos, vamos ter certeza que estamos dando o nosso melhor. Porque pode ser rejeitado. A oferta nem sempre era aceita porque não era dada o melhor. Quando viermos a dar a Deus alguma coisa, vamos dar o nosso melhor. Vamos impulsionar o nosso ser a sempre perguntar, estou dando o meu melhor? Semana passada eu fui encorajado por muitos de vocês com a situação de ter que apresentar um culto assim, de estar aqui sem o feedback de todos vocês, sem o amor, a paixão que muitos de vocês têm pelo Senhor, que nos ajudam a pregar, ter o desafio de ter pregado num culto em inglês. E diante de tudo que eu fiz, eu falei assim, Senhor, eu fiz o meu melhor. E eu fui muito agraciado pelas palavras de muitos de vocês. Pastor, muito obrigado pela palavra. Mas era minha responsabilidade saber que eu estava entregando o meu melhor. E o meu melhor, às vezes, não é o seu melhor e vice-versa, mas é a nossa responsabilidade de examinar. Este é o meu melhor. Esta é a minha melhor condição de apresentar isso para Deus. E se a resposta for sim, vai ser aceito. É isso que Deus espera de nós, que nós entregamos o nosso melhor, sem defeito. Há uma passagem na Bíblia e muitas vezes a gente não entende o que Jesus quis dizer. Porque falar de animal perfeito, falar de nos entregarmos perfeitamente, pensa, mas eu não sou perfeito. E amém, eu também não sou. Mas o que significa ser perfeito? O que significa aqui? Não é ser sem defeito. A passagem que eu quero me referir é Mateus 5,48, quando Jesus diz aos seus discípulos, sedes, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uau! Jesus, o Senhor está me chamando para ser perfeito, como Deus é perfeito? Isso é impossível. Impossível se você não entender a palavra. Impossível se você descontextualizar o que Jesus está dizendo. Jamais Jesus pediria algo para nós se não fosse possível. Jesus não é mentiroso, Jesus não é louco, Jesus é Deus. Então, se Ele diz, sejamos, você pode ser. E o que significa ser perfeito? Ser perfeito nesse contexto significa cumprir o nosso propósito pelo qual nós fomos criados. Viver a vida que Deus desenhou para nós. A palavra seria mais ou menos descrita como você, por exemplo, homem, geralmente gosta mais de fazer esse tipo de trabalho, que é montar um móvel na sua casa, um objeto, fazer alguma coisa, embora muitas mulheres são altamente dotadas com isso. Mas a ideia de você pegar ali algo que você precisa de montar, algo que você precisa de colocar em ordem, e você precisa de ferramentas, e você vai em busca de uma ferramenta, e você começa a montar o objeto, e você percebe que a ferramenta não é adequada, ela é muito grande, ou ela é muito pequena, ou ela é incapaz de terminar a tarefa. E você, não, essa não serve. Não é que aquela ferramenta não é boa, não é que aquela ferramenta não é perfeita, mas para aquele trabalho ela não é. Mas quando você pega a ferramenta correta, quando você pega a ferramenta que foi desenhada exatamente para aquilo. Então, se você puder imaginar comigo, ou uma chave de uma casa, vamos pensar isso, existem várias chaves, né, para ajudar a ilustração de outros que talvez não gostem da ilustração que eu estava usando, porque nunca usou uma ferramenta, mas abrir uma porta. Você tem um chaveiro. Não é qualquer chave que você vai enfiar ali na maçaneta, na fechadura e abrir. Existe aquela chave perfeita, aquela chave que foi feita para aquela fechadura. E quando você coloca, quando você torce, você vira e fala assim, nossa, essa chave é perfeita, essa chave abriu, essa chave conseguiu cumprir o propósito pela qual ela foi criada. É isso que Jesus estava dizendo. Quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, você nasceu, e aqui Paulo está trazendo essa revelação, você agora que teve os seus olhos desvendados por tudo que eu te expliquei do capítulo 1 ao capítulo 11, que você sabe quem Jesus veio, por que Jesus veio, por qual o problema do pecado, você que nasceu de novo, você que teve uma vida transformada, eu te rogo a viver essa vida agora como sacerdote de Deus, eu rogo que você constantemente se apresente perante Deus, cumpra o seu papel, porque quando você cumpre o seu papel naquilo que Deus te chamou, você está sendo
perfeito, você está cumprindo o propósito pelo qual você foi criado. Apresentar-se então como um sacrifício perfeito para Deus aqui é apresentar as nossas vidas no propósito pelo qual nós fomos criados. Isso é maravilhoso. Eu sei, hoje está profundo, a gente está mergulhando no texto, a gente está entendendo um texto, a gente está contextualizando esse texto para nós. E Deus está nos chamando a nos apresentar, cumprir o nosso propósito. Isso fala de renovação. Por isso que eu disse, não dá para ser a igreja que éramos. Muitos de nós estamos vivendo uma vida sem propósito. Muitos de nós, pessoas que estão no nosso meio, têm chamado, Deus tem claramente despertado você para fazer algo para Ele, você tem estado parado e Deus está te chamando. É tempo de se renovar, é tempo de cumprir o seu propósito pelo qual eu te criei. Ainda há pouco eu tirei uma oferta falando sobre isso, que provisão é um lugar. Quando você está no lugar que Deus tem para você, a provisão vem, a provisão acontece. Amém? Vamos lá, vamos continuar no texto. O sacrifício deveria ser puro, sem defeito, sem pecado. A outra passagem que me vem na mente, quando Jesus se entregou como sacrifício perfeito na cruz. E eu só fui entender isso há poucos dias preparando essa mensagem. E é interessante que eu estava conversando com o pastor Paulo, os outros evangelistas não mostraram isso, mas o evangelista que eu vou apresentar para vocês, ele nos deu um detalhe tão interessante do sacrifício de Jesus, que como diz, eu estou usando muito essa palavra, é revelador, para você entender a importância do que é perfeito para Deus, é entender o que é puro para Deus. Quando Jesus é sepultado e no terceiro dia ele ressuscita, João traz uma informação muito esclarecedora, que está no verso 17 do capítulo 20. Quando Maria Madalena o vê, o reconhece pela sua voz e vai se aproximar de Jesus para tocá-lo, para abraçá-lo, Jesus diz para ela, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos seus irmãos e diga-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Preste atenção aqui, Jesus falou assim, eu preciso de apresentar para Deus o sacrifício que eu fiz, eu preciso de mostrar para Deus o sacrifício perfeito, mas se você me tocar, você vai estragar tudo, se você me tocar, a impureza ainda que existe do pecado, eu estou pronto para me apresentar perante Deus. Isso é muito sério. Jesus sabia, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo ali tido toda a sua glória, no tempo que ele estava 100% ali na sua glória, ele sabia disso, existe aqui um protocolo, existe aqui algo que precisa ser seguido. Não posso chegar perante Deus contaminado pelo pecado, eu não posso chegar perante Deus manchado pelo pecado, eu preciso chegar perante Deus limpo, puro, santo, sem nenhum toque. Uau, isso é muito importante, porque nós às vezes, e uma vez eu preguei uma mensagem sobre isso, queremos apresentar um sacrifício a Deus, mas é um sacrifício de fogo estranho, é um sacrifício que Deus não recebe, é um sacrifício que Deus não pode receber por causa da sua santidade. E graças a Deus, queridos, que nós temos a revelação que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque, como eu disse, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém sem defeito. Nós temos defeitos e esses defeitos são cobertos pelo sangue, esses defeitos são cobertos e lavados pelo sangue. Mas quando a gente se apresenta perante Deus, a gente tem que ter certeza que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Posso ter um amém aí? Se você está me acompanhando, escreva aí amém, pastor, estou acompanhando. Não permita que nada contamine a sua vida, porque você é o sacerdote que vai perante Deus e você apresenta a Deus aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício que está cumprindo o propósito pelo qual ele foi chamado, aquele sacrifício que está sem mancha de pecado, aquele sacrifício que está vivendo uma vida o mais santa possível, porque você sabe que você nasceu para isso. Amém? E por último, Paulo, quando chama esses cristãos a apresentar esse sacrifício, que eram eles próprios, uma vida cumprindo o seu propósito, uma vida longe do pecado, Paulo diz o seguinte, isso será o vosso culto racional a Deus, isso será a vossa adoração. O que nós chamamos hoje de adoração, que muitas vezes esses momentos no culto, onde nós cantamos algumas canções, onde nós expressamos a Deus o nosso amor por Ele, não era a visão que Paulo tinha de adoração. Paulo tinha uma visão muito mais profunda. Paulo tinha uma visão de adoração, algo que era constante.
era a nossa entrega a Deus, era um sacrifício, era uma vida sacrificada a Deus para cumprir o propósito de Deus para ela. Isso era um culto de adoração, isso era uma vida de adoração. Muitas vezes a gente tende a separar momentos de adoração, é importante isso, a gente faz, a gente expressa, mas que esses momentos reflitam uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida de submissão a Deus, uma vida de constante conexão com aquilo que Deus tem para mim. Que a gente possa viver de agora em diante, nessa nova revelação, nesse reborn, nesse renascer que Deus está nos dando, uma vida que cumpra o seu propósito diariamente. Que tudo que você faça, chega lá, cortar uma cebola na sua casa, é para a glória de Deus. Lavar meu carro, para a glória de Deus. Sabe, pintar uma casa, para a glória de Deus. Cuidar de uma criança, para a glória de Deus. Que tudo que você façais, passais para a glória de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Não existe separação do que é de Deus, do que não é de Deus. Tudo é de Deus. Ele agora é o dono de tudo. Ele agora está com tudo. Ele tem o controle de tudo. Tudo que você faça, faça para Deus. Não mais separação. Que isso possa ser o seu culto de racional a Deus, o seu culto de adoração a Deus. Estamos cumprindo o nosso propósito? Estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? E se você puder responder sim, eu estou, isto é o seu culto racional a Deus, isso é o seu culto de adoração a Deus. Quando você olha para a sua vida e você sabe que diariamente, mesmo nas imperfeições que você tem, você está cumprindo exatamente o que Deus te chamou para fazer, você está oferecendo a Deus um culto racional. Em conclusão dessa mensagem, esse é o ano da renovação. E Deus já está renovando a gente de dentro para fora, da nossa forma de interpretar. Semana que vem a gente vai falar um pouco da mente, da importância de mudarmos a maneira de pensar. Ainda em Romanos 12, eu disse que esse mês inteiro vai ficar só nesse texto. E vocês viram hoje que um versículo, quanta coisa enriquecedora a gente conseguiu extrair. Então, semana que vem vai ser tremendo, não perca, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, porque Deus está transformando vida pela palavra que estamos estudando, pela palavra que estamos nos alimentando dela. Esse é o ano da renovação e queremos que antes de receber esse renovo que Deus tem para nós, a gente vai ser renovado de dentro para fora, como o odre está sendo renovado pela palavra que limpa, como o odre está sendo transformado pelo Espírito de unção que está caindo sobre nós. Muito importante que você nos acompanhe esses 21 dias de jejum, de oração, de busca de palavra. Hoje, então, para encerrar, queremos aqui concluir com aquilo que aprendemos. Eu e você somos sacerdotes de Deus. Eu e você, esclarecidos pela palavra, com entendimento aberto, fomos chamados a nos apresentar diariamente na presença de Deus e nos apresentarmos como sacrifícios vivos a Ele. Isso é o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Que o Senhor possa abrir, nos despertar para esse novo entendimento, para esse novo propósito. Queria que você, antes de sair e terminar hoje, fizesse um comentário do que você hoje aprendeu, do que foi esclarecedor para você. E é muito importante quando você aprende algo, quando o Espírito Santo fala algo com você, que você pratique isso, que você expresse isso para outras pessoas, que você escreva, que você compartilhe com alguém, que você ensine os seus filhos, porque isso vai gerando dentro de você esse entendimento, vai consolidando essa informação. E uma vez que você repete, uma vez que você multiplica esse ensinamento, ele se torna uma realidade na sua vida. Muito importante isso. Não apenas sejam ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Hoje, então, fica aqui para nós esse grande texto, grande esclarecimento desse texto, que eu e você fomos chamados para nos renovar, tendo o entendimento de quem somos, por que estamos aqui e o que é requerido de nós. Deus te abençoe, eu vou orar por você agora, eu quero que você, no final desse culto, também faça os seus pedidos de oração peculiares. Quando a gente está na igreja, a gente faz isso, pede para a gente aí orar por você, a gente vai estar orando, intercedendo por você, mas nesse momento eu quero orar para que essa palavra se fortaleça dentro de você, que essa palavra firme dentro do seu coração e que de agora em diante você possa viver nessa novidade de vida. Vamos orar. Pai, foi muito esclarecedor para nós o que somos e o que o Senhor espera de nós. Eu oro que hoje, Senhor Jesus, diante dessa revelação, diante desse novo entendimento de quem somos, de o que é esperado de nós, nós possamos agora renovar
o nosso entendimento, renovar o nosso relacionamento contigo, renovar, ó Deus, porque estamos aqui. Muitos que estão me ouvindo, Senhor Jesus, não estão cumprindo o seu propósito de vida. Muitos estão deixando-se contaminar, Senhor Jesus, por uma vida fora de propósito, uma vida fora dos seus caminhos. Eu oro que hoje eles possam ser resgatados, despertados pelo Teu Espírito, pelo poder que há na Tua palavra, porque como o Senhor nos disse, Senhor Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que essa palavra possa gerar fé, transformação na vida de cada um que me ouve hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter estado comigo. Daqui a pouco vamos tirar nossa oferta de missões, prepare ela aí. Te vejo na semana que vem com a terceira parte dessa importante série, Renovação. Fique com Deus.